Seja muito bem-vindo ao canal, ao vídeo e aquele pedido básico de começo de cada vídeo para você se inscrever no canal que você vai dar aquela força pra gente. E hoje eu tô aqui com o seu Delvan, que é o meu pai, e ele vai explicar um pouquinho para vocês o que ele vai aprontar hoje com isso daqui. Ô pessoal, bom dia para vocês aí que tá acompanhando. Isso aqui vai ser uma placa para entrada de uma chácara. É tudo feito na unha mesmo. Vai ser na grossa aqui, fazendo os acabamentos, lixando e vai ser no formão. É só vocês acompanhar aí que vai ver como que vai ficar. Meu pai, ele é profissional em fazer essas placas aqui. Aliás, ele, olha, já fez de vários tipos, tamanhos, de todo jeito que vocês pensarem. Essa placa aqui, com certeza, ela vai ficar bonita. E vou deixar aí também, tanto no Instagram quanto aí na parte de posts do YouTube, algumas fotos de placa que ele fez. E hoje vocês vão acompanhar etapa por etapa. Só para dar aquele gostinho pra galera, qual que é a primeira etapa que você vai aprontar aqui? O que você vai fazer primeiro? Primeira etapa, vou tirar os cantinhos dela aqui, né? Vou tirar essas ferpas aqui e dar uma boa lixada nela. Aí vou fazer as letras. Vou fazer os moldes da letra para começar a cortar. Mas as letras você vai deixar eu fazer para você no... Porque normalmente o que acontece? Meu pai não deixa eu ajudar ele com tecnologia. Ele quer fazer tudo na mão. Eu sou um cara que eu adoro ferramenta e ele gosta de fazer na mão. Você vai deixar eu fazer a letra para você lá na máquina laser ou não vai deixar nada? Sim, pode fazer, porque geralmente, pessoal, você mostra uma letra que vocês querem que eu faça, cortando no formão, eu faça ela inteira. Eu consigo fazer só no olho mecânico. Mas ele está insistindo, então nós vamos fazer. Vamos fazer do modo dele e vai ficar melhor ainda, tá bom? Então eu vou cortar agora o vídeo, eu vou lá fazer a letra. Quando eu fizer a letra, já vamos voltar com o seu Delvan aqui fazendo a placa então. E vocês vão acompanhar o processo completo. Daquele jeitinho que vocês já estão acostumados. Vai mostrar ele trabalhando 100% para vocês verem o quão trabalhoso é isso aqui. Porque muita gente chega aqui em casa aqui e vai ver as tranqueiras, fala que tá caro, que em outro lugar tá mais barato, mas não sabe o trabalho que é envolvido em torno disso aí, não é verdade? Sim, o trabalho tem que ser bem feito. Então vamos lá. Desculpa. Ser perfeitamente correto, bem lixadinho, a madeira é boa, é jacarandá, então tem que preservar ela. Então bora lá? Galera, é o seguinte, meu pai não gosta de modernidade, mas eu gosto. Eu tô aqui com uma gravadora laser que também, além de gravar, corta. E eu vou fazer para ele a fonte em MDF para ele usar lá na placa. Eu já fiz duas letras aqui, ó. Tanto uma pequena quanto a grande. Ele escolheu essa fonte aqui, estilo Velho Oeste. E aí, o que acontece? Vocês podem ver que tá um pouquinho gambiarra, né? Não tem que fazer, não tem para onde correr. É porque a casa hoje está extremamente lotada. Então eu tive que trazer para o meu quarto aqui, fazer um esqueminha aqui, basicamente para mim fazer o abecedário inteiro para ele. De vez eu fazer só as letras ali da frase, eu vou fazer tudo e já vai ficar para ele de molde já. Então basicamente tem a gravadora laser aqui, tem um ventilador ali que eu vou pegar e ligar ele para ele puxar a fumaça para fora, porque quando é madeira, a gravadora laser ela faz muita fumaça. E eu tô utilizando aqui, que eu não mostrei isso para vocês aqui, um MDF que você compra aí no Mercado Toba, no Mercado Livre aí, bem fininho, que a máquina corta bem facinho. E é o seguinte, depois também desse vídeo, provavelmente vai ter um vídeo de review dela aqui, e é uma máquina que eu gostei muito e eu já botei ela para trabalhar em vários tipos de materiais, mas vou deixar para você ver lá no review. Então, eu já fiz duas letras, já consegui alinhar toda a máquina, agora vamos fazer o abecedário inteiro e vou colocar a câmera mais perto para vocês verem como é feito isso daqui e depois vamos lá na placa para ter uma noção mais ou menos de como vai ser usado. Galera, agora quem entra em ação é o Tolias Narrador, é o Tolias Trocador de Ideias, e a ideia aqui é eu bater um papo com vocês durante essas partes aceleradas dos vídeos. O que acontece? O time-lapse é muito importante para mim, porque mostra a gente trabalhando, mostra quanto tempo que a gente está gastando ali naquele projeto, e vocês vê o trabalho, o esforço que a gente tem envolvido nesse projeto. Mas eu também não quero que seja algo chato, só um monte de pedaços de vídeos acelerados, enquanto toca uma musiquinha de fundo. Então vou trocar uma ideia com vocês, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse estilo, deixa aí no comentário aí. E também isso aqui vai servir pra gente falar de coisas que a gente esqueceu,
complementos é muito importante, dar dicas e trocar umas ideias que normalmente não estamos fazendo ali na hora do projeto. Porque cada projeto que a gente faz depois do nosso horário de serviço e às vezes a gente tem que fazer meio correndo para aproveitar aquele tempo de luz ali ou aquele tempo que você tem ali naquele dia. Então não dá para ficar parando, trocando ideia e às vezes isso até atrapalha. Então eu vou entrar no meio desses time-lapses que tem nos vídeos, trocando uma ideia, fazendo um complemento, às vezes eu vou entrar, às vezes não vou entrar e por enquanto vai ser isso. E falando um pouquinho dessa gravadora laser, né? Eu tinha comprado ela para um projeto que não tem nada a ver com o do vídeo, que é para fazer a parte de artes de pedais de guitarra. Mas eu também já comprei na intenção de servir ali para projetos do meu pai e da minha mãe, e é uma gravadora que é bem legal. Eu não vou aprofundar em detalhes dela, eu vou fazer um vídeo de review depois desse aqui lá no... E aí você entra lá, o vídeo vai estar lá, já se inscreve, ajuda nós. E uma dica assim, dentro da minha realidade, seria legal se você comprasse esse tipo de máquina para agregar valor ao seu trabalho. Eu acho que você comprando ela só para trabalhar com ela, com itens que saem dela, eu acho que não é muita vantagem. Talvez eu fale um pouquinho mais disso aí lá no vídeo de review, tá bom? E já proseamos bastante, né? Vamos voltar lá pro vídeo. Galera, como vocês puderam ver, depois de várias horas, consegui terminar o abecedário. Eu não precisava fazer o abecedário completo, mas já aproveitei a grandiosa montagem aqui e fiz. Estamos nas últimas 2 letras. Até se vocês olharem aqui que o laser é forte, ele passa para baixo. Olha quantas marcas ficou. O abecedário tá aqui, já tá tudo recortadinho, já tá tudo separadinho para usar. Então agora eu vou cortar, vou limpar tudo isso daqui. E vocês viram no time-lapse que demorou pra caramba, né? Vou deixar tudo ajeitadinho, vou cortar e a gente vai lá pra placa agora pra gente dar seguimento no trabalho, beleza? Vocês viram que depois, olha, o vídeo lá tá com 5 minutos acelerado por vocês, mas foram quase 8 horas pra fazer o abecedário inteiro. As letras já tá aqui já, pra ele fazer, ele que é o mestre, já tá com óculos estiloso aí. E bora fazer então, vamos começar, eu vou deixar ele, ó, o assento da letra caiu aqui. E vou deixar ele aqui fazendo por vocês. Qualquer coisa ele vai gritar para mim aqui quando ele precisar de alguma ajuda ou quiser falar alguma coisa para vocês. Bora então, pau na máquina? Pau na máquina. Galera, e essa parte parece uma parte um pouco mais simples, mas não é tão simples assim. Porque o que acontece? Limpeza de madeira, ela já é ruim em qualquer lugar, ainda mais em lugar pequeno que faz muita sujeira. E meu pai fazia isso aí antigamente na mão, não usava a ferramenta. E agora ele vai começar a colocar as letras ali, e isso antigamente era muito dificultoso, porque você tem que imaginar que ele desenhava letra por letra, então tinha que acertar a fonte, acertar as medidas, colocar tudo numa ordem. Se ele errasse, ele tinha que apagar, voltar e ficava um dia inteiro só para desenhar as letras. E com esse negócio de gravadora laser, a gente ganhou no mínimo 2 dias de serviço. E bora voltar, né? Galera, ele terminou essa etapa aqui agora e vocês viram que deu bastante trabalho, bastante sujeira. Eu até não vou virar para mostrar para vocês a letra, porque como ele fez com lápis de pedreiro, tá dando reflexo na luz, vocês não vão conseguir enxergar aí. Agora, qual que é a etapa? Que jeito que você vai fazer? Conta para nós. Agora começando no formão, né? Vamos começar a cortar as letras aí e vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Letra por letra? Letra por letra. Vai ser muito pedaço de madeira aqui. Agora responde para mim. O que é o jeito mais fácil? Do jeito que você fazia ou com a caleta que eu cortei no laser lá? Ah, sim. Com o molde, ela fica 100% mais... Consegue fazer mais rápido, né? Ganha mais tempo. Pra gente que tem pouco tempo, você ganha mais tempo. E a gente, no final das contas, a gente começou o vídeo, nem falou o nome que ia escrever na placa. Qual que é o nome que vai estar aqui? O nome, rapaz, a Camila vai ficar contente, viu? Rancho Café Convento. Ele vai numa chácara, né? Uma chácara eles vão alugar para eventos, para fim de semana. É muito bonito essa chácara. Vamos lá então? Vamos lá então não, né? Vai você, né? Porque hoje eu só tô narrando, só tô acompanhando só. Agora é só comigo, se Deus quiser. Mostra aí pra galera só as ferramentas que você vai usar nessa parte, aí. Para cortar são 3, né? Um de 25 milímetros, um de 5/8 e um de 1/4, e depois vai vir um goivado. São 2 tipos de goivado que vão usar para fazer o acabamento. Mas no fim vocês vão ver. Beleza, então, pau na máquina.
Galera, agora é a hora que vocês vão ver o projeto tomando forma e nesses próximos 2 minutos de vídeo acelerado, vocês vão ver 5 horas de trabalho sem parar. Para vocês terem ideia que quando ele pega o serviço para fazer, ele vai até o final, ele realmente gosta de fazer aquilo que ele está fazendo. Esse é um grande diferencial que eu posso dizer, não é só uma questão que é meu pai, mas ele realmente gosta de fazer. Então, o que acontece? Nessa parte você está vendo que mesmo com a fonte lá na mão dele, ele vai esculpir cada letra individual. São 5 horas fazendo isso, ele vai fazer a frase completa e é algo que, assim, você olhando acelerado é incrível. E como eu tinha comentado com vocês lá na parte da gravadora laser, é muito importante que vocês vejam, nem que for 2 minutinhos de vídeo acelerado, para vocês terem noção a quantidade de trabalho investido para que isso que eu vou chamar de arte seja feito, porque realmente meu pai é um artista e essas coisas normalmente não são valorizadas. Então é muito importante que a galera saiba como é que está sendo feito. Eu sei que tem muita gente que faz, mas eu também vou dar uma puxada aqui, né, uma propaganda pra gente. Deixar vocês curtir um pouquinho a música aí de fundo enquanto ele faz a placa, beleza? Então, galera, depois de várias horas aí, que eu coloquei até um reloginho aqui no canto pra você ver a quantidade de tempo que demora, mas meu pai é foda porque olha a quantia de trabalho que ele fez em um dia só. Isso daqui, olha, pra muita gente ia estar praticamente pronto, né, e entregar desse jeito. Mas isso daqui só tá começando, é o grosso da coisa, mas olha pra vocês verem do jeito que ficou. Eu acho que apesar de estar tudo a mesma cor na madeira, acho que tá dando para enxergar bem aí. Mas isso daqui é só o contorno da letra. Só agora o acabamento vai vir outro dia, porque agora é hora de descansar também, não é verdade, Sordão? Isso aí. Amanhã nós vamos trabalhar no formão goivado, fazendo os acabamentos, lixa, vamos lixar as letras de novo para receber um fundo, que ela vai ser pintado de preto fundo e as letras natural, a cor do jacarandá. Isso que eu ia perguntar pro senhor. A gente começou o serviço e não falou qual o tipo de madeira pra galera, né? Sim, esse aqui é um jacarandá, é uma prancha que tem muitos anos de idade, essa prancha aqui. Então é isso aí, galera. Hoje estamos terminando essa parte, ele volta amanhã continuando a próxima, a gente vai explicando a parte por parte, mas se a placa já tá bonita desse jeito, imagine na hora que finalizar, hein? E lembrando que se você tiver interesse em fazer uma placa disso daqui, só tem um link da bio aí para você entrar em contato com a gente vai estudar aí o projeto seu. Vamos lá para a próxima parte? Mais um dia, mais uma parte, tô aqui com o seu Delvan. Agora a gente vai continuar, eu não, né? Ele vai continuar o serviço. Vocês viram até agora como que ficou essa parte da placa. E conta pra mim o que é agora a etapa. O que você vai fazer agora? Agora eu vou fazer um acabamento com formão goivado. Vou dar um acabamento no meio das letras. Depois lixa de mão. E depois eu vou preparar o fundo dela, que é um fundo preto. E as letras vai ficar natural. Acompanha aí que vocês vão ver como que vai ficar bonito. Mas o fundo que você fala é o fundo lá da placa ou o fundo aqui da letra? É o fundo da placa. As letras não vai mudar de cor, vai ficar a cor natural da madeira. Não, mas é que eu digo aqui o vão da letra, né? O vão da letra vai ser tudo preto. Aqui que vai ser preto, né? Isso. E a placa aqui, você vai pintar ela, você vai deixar ela natural? Como é que vai fazer? Ou só vai ser o fundo preto, a placa inteira preta? Como é que vai ser? Depois as letras recebem o polistem e depois um verniz por cima do polistem. Olha pra você ver do jeito que é. E ontem, né? No caso, pra nós, ontem aqui, foi praticamente 6 horas de trabalho. Será que hoje você consegue fazer essa parte em quanto tempo aí? Esse é rápido. Esse é 2 horas. Olha que beleza. E bora lá então? Bora lá não, né? Bora você lá então. O pessoal vai acompanhar aí acelerado essa etapa aí e vamos ver no que dá.
Pode ser? Vamos, estamos começando. Acompanha aí. E galera, nessa parte ele vai fazer esse acabamento do fundo para dar aquele efeito de letra mais ressaltada para frente. E ao mesmo tempo que ele tá fazendo esse fundo, ele tá dando um acabamento guivado para dar um efeito muito rústico que você vai poder conferir um pouquinho mais para frente na hora que ele finalizar a parte dele ali. E aí o que acontece? Isso daqui, apesar de eu não ter colocado um reloginho, são mais 2, 3 horas de serviço que ele gasta para fazer isso daí. Agora ele está fazendo preparo para aquilo que a gente vai chamar de pintura, apesar dele não usar nenhum tipo de tinta. Aí no meio da letra, né, que você tá vendo ele pintar em preto, é um tingidor da veladura. Normalmente se usa misturado com algum outro produto, mas nesse caso ele tá passando 100% puro ali. E depois ele vai vir com um Polistem. O Polistem, além de ele dar acabamento, ele faz a proteção para a madeira que fica no tempo. A diferença entre o Polistem e o verniz é que o Polistem ele é chupado pela madeira e o verniz ele faz a camada por cima. Então vamos dizer que é uma película interna. E logo em seguida é um outro dia e ele tá fazendo ali a preparação do gancho para fazer a colocação e também dando um acabamentinho, a limpeza ali nas letras, tá? E eu tenho um pedacinho de mim também nesse projeto aí, eu não poderia ficar de fora, bora lá? Fala galera, beleza? Mais um dia, mais uma etapa e agora praticamente a etapa final, aonde eu vou jogar verniz na placa. O que acontece? Meu pai queria fazer no pincel, eu falei, não cara, deixa eu tentar fazer na pistola, porque na pistola fica um negócio diferente, né? Fica uma parada mais bonita. Aí improvisei 2 cavaletes aqui, eu comprei mais um cavalete daquele da Wunder, é um produto bem legal, tá para chegar, vai ter review no canal também, emprestei compressor, emprestei aqui ferramenta e vou fazer. A intenção de jogar o verniz aqui não é só dar brilho, vai dar brilho, só que é um verniz marítimo, ele vai proteger. Praticamente, como essa placa vai ficar no tempo, assim, vai ajudar muito a questão de água, temperatura, e quando for fazer um tipo de manutenção na placa, provavelmente vai fazer a manutenção do verniz, não vai fazer nem a manutenção na placa. Então, é bem legal. Vou tentar tacar 2 demão aqui, porque normalmente as demão que eu ando usando com esse verniz aqui anda dando resultado. E eu vou mostrar para vocês qual que eu tô usando, que isso daqui comprei na internet e é um verniz marítimo incolor e é assim top. Eu ando fazendo bastante experimento com ele e anda dando muito certo. Então eu vou preparar a pintura, tá? Vou preparar aqui, no caso, o verniz, né? Que tem o preparo dele e pau na máquina. Só que é o seguinte, como eu tô aprendendo umas paradas de pintura, é bom dar uma dica para vocês, como se eu pudesse dar uma dica, mas na realidade eu vi lá no canal do Cal Funileiro. Então, praticamente tudo que eu tô aprendendo de pintura é lá. Mas o que acontece? A gente tem que ficar esperto com o que você está aplicando em cima do que você está aplicando. No caso, meu pai usou ali um Polistem para fazer a parte de trás e ali aquela parte preta ali é um tingidor. Ambos são feitos à base de solvente e esse verniz aqui também é à base de solvente. Então o que acontece? Ele não vai dar reação, na teoria, né? Pode ser que a gente tenha que resolver esse problema depois, mas não vai. E então o que acontece? É bom verificar o que você está jogando por cima para não dar aqueles problemas de não secar ou que pipoca ou dar aqueles tipo de reação. Beleza? Eu vou preparar aqui, mas antes de eu preparar, tá até esquecendo. Eu vou passar um desengraxante para a gente tirar o máximo de impureza que a gente conseguir aqui para a gente vir com verniz, com item aqui, no caso, a placa aqui toda limpa. Beleza? Vamos lá. Vai estar um time-lapse aí, mas vai ficar legal. Vai ficar no final bem bom. Vamos lá. Galera, como vocês podem ver, eu não economizei. Olha aqui do jeito que ficou a cor do pano. Tô usando o desengraxante da Anjo, tá? É baratinho isso daqui. Basicamente, a ideia é tirar
o excesso, tirar a poeira, tirar a sujeira que tá em cima, para justamente a gente vir com o negócio e não dar reação. Então, daqui a pouco vai dar uma evaporada nele, principalmente essas partes que absorveu ali. Enquanto isso, vou aqui no meu cantinho e vou preparar nosso veneno, beleza? Galera, vamos lá então. Então, o que que acontece? Uma outra coisa que eu também não falei sobre dicas aí de tinta, produto, essas coisas. O que tiver escrito no verso da lata, tanto de diluição, catálise, aplicação, tempo de espera das demãos, é lei nesses tipos de produto, tá? Porque senão dá problema. Então aqui basicamente eu diluí em 30%, o que eu coloquei ele foi 200 ml. Então mais 60 de água ras para diluir. Esse aqui não tem catalisador, esse verniz aqui, é só diluição. E mais ou menos dá para esperar 20 minutos entre as demãos, tá? Vou colocar para mim conseguir fazer um leque médio e tentar sair pouco produto da pistola, que senão ela pega. E o que que ela faz? Ela pega e escorre. Então, vou dar uma regulada aqui. Vamos no cantinho de teste, né? Acho que dá pra encarar, né? Vamos ver se eu vou fazer cagada ou se eu vou acertar, né? Então, bora? Galera, tá acontecendo mais ou menos o medo do meu pai, que é o seguinte. Essa madeira de jacarandá, ela absorve muito líquido, absorve bastante coisa. Então, o medo dele é essas letras sumissem. Como esse verniz ele é incolor, pode ser que daqui a pouco, a hora que seque, ela volte a ficar branca. Lembrando também que é a primeira demão só. Caso se acontecer de escurecer, não tem problema, ele vai vir, ele vai trabalhar só a letra, mas o resto por trás vai estar já envernizado, né? Espero eu que fique legal. Então, agora tá legal, vamos esperar 20 minutos, até foi melhor do que eu pensei, não escorri, soltei pouco produto. Normalmente, a instrução que os caras dão, que pintam normalmente a primeira demão de verniz, a gente passa pouco, né? Tem cara que gosta de passar bastante, depois você vem soltando mais. Então vamos esperar 20 minutinhos. E vamos para a segunda, daqui a pouco. Galera, bora para a segunda demão. Agora eu vou tentar jogar bastante verniz, né? Porque tá chupando bastante e escureceu a letra. Daí não sei como meu pai vai se virar com isso aí não. Vamos ver. Galera, eu vou esperar, vou dar mais uma demão. Depois eu vou fazer um... Não pensem que eu esqueci, depois eu vou dar uma erguida para mim fazer as mãos ali por baixo ali. Mas não sei se para vocês está bem escuro no vídeo, mas agora parece que eu joguei a segunda demão, deu uma clareada, não entendi muito bem, mas tamo indo. Galera, para mais uma demão, terceira,
Aí eu vou virar para baixo, né? Para cima, né? No caso, para mim fazer a parte de baixo. Tranquilo? Vamos lá. Galera, aplicado o verniz, coloquei aqui em cima, já joguei tudo que tinha que jogar aqui embaixo. Agora eu vou deixar aqui aproveitar o restinho do sereno aqui, no caso sereno não, né, do luz do dia e um pouquinho de calor. Vamos esperar secar um pouco ao toque, daí a gente vai levar para outro lugar, pra gente, se for fazer mais alguma coisa para finalizar, mas basicamente tá 95, 98% pronto. E o que eu vou fazer agora? Eu vou lá embaixo e vou fazer uma plaquinha de metal para colar ali com a identificação nossa atrás e basicamente vai estar finalizado. É uma questão de secar e entregar para o cliente e já era. Então, por enquanto, estamos aí. Galera, agora aqui, finalizado o trabalho, tô com o seu Edelvan aqui. Olha, vocês viram aí pelo vídeo que foi um trabalho de vários dias, não só um dia, muito detalhe, muita coisa feita. E fala para mim, seu Edelvan, sobre esse trabalho, o que você achou? Porque uma coisa eu vou falar para vocês, a diferença da placa que ele faz para as outras pessoas que fazem placa, ele gosta de fazer esse serviço, não é só pela questão financeira, ele gosta. Mas fala um pouquinho pra gente como que foi fazer esse trabalho aqui. Então, esse trabalho é um trabalho gostoso, ele não tive dificuldade com ele, a dificuldade é que eu sou meio ansioso, né? Eu começo, já quero finalizar no mesmo dia, e isso é coisa que não acontece porque é passo a passo, tem que tomar cuidado com as letras, porque é jacarandá, a madeira é envesiada, você pode até perder a letra, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus, foram aí várias horas trabalhando nela, mas deu tudo certo. Tá aqui já pronto para a gente entregar para cliente. E pessoal, é o seguinte, se você tem interesse em ter uma placa dessa aí no seu cantinho, seja chácara, roça, casa, no que você imaginar, a gente faz para você. E em qualquer região do país, manda por transportadora, entre em contato com a gente vai fazer em madeira, estilo isso aqui que é uma prancha, ou faz para você num toco, ou faz numa tábua, do jeito que você quiser, na fonte que você quiser. Se você quiser um desenho, a gente estuda também, faz um orçamento sem compromisso. Você entra aí no link da bio, por onde você estiver vendo a gente, qual a rede social que você estiver vendo, vai ter todo o contato lá, o WhatsApp. Se você quiser fazer uma visita aqui também, vai estar lá também. Tem tudo para você tirar suas dúvidas, beleza? Eu agradeço por mais um vídeo, esse é mais um projeto finalizado de muitos que vamos fazer aqui no canal ainda, não é verdade? Muito, muito. E tem coisas bonitas aí, coisas muito interessantes que já vamos começar logo. E cada dia vai ser um negócio diferente no canal. Valeu, se inscreve no canal e curta o vídeo.